Os Shinigami são seres da mitologia japonesa que desempenham o papel de deuses ou espíritos da morte. Embora sejam uma figura única e interessante na cultura japonesa, acredita-se que eles tenham sido inspirados pelo conceito ocidental do ceifador ou espírito da morte. No Japão, os Shinigami são encontrados em diversas religiões, incluindo o Shintoísmo, Budismo e Taoísmo. O termo Shinigami em si é formado pela junção das palavras japonesas Oshi, que significa morte, e Ogami, que se refere a Deus ou espírito, conhecido como Okami-o no Japão. No entanto, a natureza divina ou espiritual dessas figuras não é claramente estabelecida devido à falta de textos antigos ou clássicos que os mencionem. Foi somente no final dos séculos XVIII e XIX que os Shinigami começaram a ser mencionados em livros e peças de teatro famosos. Nessas histórias, os Shinigami não são retratados como deuses todo-poderosos da morte, mas como espíritos malignos ou demônios que tentam levar as pessoas a tirarem suas próprias vidas ou que observam as pessoas em seus momentos finais. Essa representação levou muitos estudiosos a sugerirem que os Shinigami são uma adição mais recente ao folclore japonês, possivelmente influenciada pelos mitos do ceifador do cristianismo, que chegaram ao país naquela época. Há também relatos de Shinigami que fazem acordos com pessoas e as enganam até a morte, similar aos mitos ocidentais dos demônios da encruzilhada. No entanto, em histórias mais recentes, os Shinigami são retratados como deuses reais que governam o reino dos mortos e estabelecem as regras cósmicas da vida e da morte. Essas representações variadas dos Shinigami revelam a evolução e as diferentes interpretações que surgiram ao longo do tempo. Vale ressaltar que, apesar de serem uma figura relativamente nova na mitologia japonesa, existem divindades da morte anteriores ao Shinigami no Shintoísmo, Budismo e Taoísmo. Um exemplo notável é a deusa Shinto da criação e da morte, Izanami. Ela é uma das duas divindades que formaram e povoaram a Terra no início dos tempos, mas depois de morrer no parto, tornou-se a divindade da morte. Izanami recebeu o título de primeiro Shinigami Shinto apenas após a incorporação dos Shinigami ao folclore japonês. Em resumo, os Shinigami são seres da mitologia japonesa que desempenham o papel de deuses ou espíritos da morte. Embora sua natureza divina ou espiritual não seja claramente definida, eles são representados de diferentes maneiras ao longo do tempo, variando desde espíritos malignos até divindades reais que governam o reino dos mortos. Shinigami em animes e mangás, como em Bleach, têm a aparência parecida com ceifadores responsáveis por manter a ordem espiritual, purificar almas malignas, chamadas no anime de Outlaws, e mandar as almas que permaneceram no mundo humano para o mundo espiritual. Em Death Note, os Shinigami são seres que roubam as vidas das pessoas e escolhem como elas vão morrer, escrevendo o nome da pessoa no caderno da morte. Deixe nos comentários sobre o que vocês têm curiosidades.